aulas de revisão, terceiro ano, ensino médio, Escola Jardim do Éden. A evolução dos modelos atômicos. Então, primeiro a gente tem o modelo de Dalton. Então, para Dalton, a matéria era constituída de átomos e esses átomos seriam uma esfera sólida, indivisível e indestrutível. Então, é também chamado de modelo da bola de bilhar, representado por essa figura aqui, né? E ele acreditava também que elementos químicos distintos tinham propriedades distintas, como a massa e o tamanho. Modelo atômico de Thomson. Thomson, usando o equipamento tubo de raios catódicos, esse você está vendo aqui no canto inferior esquerdo, descobriu o elétron, uma partícula com carga negativa, que ele chamou de elétron. Né? Desse modo, ele propôs um novo modelo atômico, que o átomo seria uma esfera maciça, de carga positiva e com elétrons em seu interior incrustados na sua superfície, do mesmo modo que aparece aqui na sua figura. Modelo de Rutherford. A partir da análise de resultados do experimento de bombardeamento da folha de ouro, esse experimento aqui, em que ele pegou um bloco de chumbo, colocou um elemento radioativo aqui dentro que emitia partícula alfa e bombardeou a folha de ouro, né? Esse bombardeamento resultou no quê? Que a maioria das minhas partículas, né, das minhas partículas alfa, passou direto pela minha folha sem sofrer nenhum tipo de mudança de trajetória. Algumas sofreram algum tipo de mudança e outras poucas voltaram, foram refletidas, defletidas, ok? Então ele veio com um modelo um modelo planetário, em que tinha um núcleo muito pequenininho e denso, e em volta tinha a eletrosfera, que era onde os elétrons ficavam. Modelo de Bohr. A ideia do modelo planetário de Rutherford era incompatível com o eletromagnetismo, né? E por esse motivo não seria estável na natureza. Porém, já sabíamos que existiam átomos estáveis na natureza, né? Então, o cientista Niels Bohr propôs algumas mudanças para resolver esse problema. Foram elas as órbitas estacionárias e a quantização de energia. Então, ele dizia que era a mesma ideia de Rutherford mesmo, do modelo planetário. Porém, agora os elétrons tinham uma órbita fixa, ok? Onde os elétrons circulavam. E existiam 7 camadas, né, 7 níveis, e cada um desses níveis teria uma energia própria. Modelo atômico de Sommerfeld. Então, com o avanço tecnológico, Sommerfeld, em 1916, descobriu uma estrutura fina dos espectros de emissão de átomos mais complexos. O que isso significava? Que cada linha do meu espectro anteriormente não era só uma linha, eram mais linhas, ok? Então, Sommerfeld, para explicar a multiplicidade dessas raízes espectrais, supôs então que os níveis de energia estariam divididos em regiões menores, chamadas por ele de subníveis de energia. Dualidade onda-partícula. Em 1924, esse cientista Louis de Broglie, né, ele pensou que se as ondas de luz podiam se comportar como feixes de partículas, por que não as partículas podiam se comportar com propriedades ondulatórias, né? Poderiam ter propriedades ondulatórias. Então, de acordo com de Broglie, um elétron tem comportamento duplo de partícula e onda. Então, ele utilizou a equação de Einstein e a equação de Planck e obteve uma equação que relaciona um comprimento de onda e uma partícula de massa m. Ok? Ele chegou nessa fórmula. M massa, H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda. Princípio da incerteza. Em 1926, Heisenberg ele afirmou que não era possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Isso ocorre porque ao tentar medir a velocidade ou a posição de um elétron, provoca-se uma perturbação do sistema. Então o que acontece? Quando você tenta medir você perturba o sistema e faz com que não seja possível calcular
o outro. Então, ou você calcula só a velocidade ou você calcula só a posição. Os dois em conjunto você não consegue, justamente por essa perturbação do sistema, que vai alterar a minha posição ou a minha velocidade. A constituição do átomo. O átomo ele é formado por um núcleo, e no núcleo tem prótons e nêutrons. Ao redor tem uma eletrosfera, onde os elétrons se movimentam em órbitas definidas. Isso aqui é o modelo de Bohr, órbitas bem definidas e fixas. Nos átomos eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Faz sentido. Por quê? Se ele é neutro, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. A massa do átomo ela é concentrada no núcleo, pois a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa dos prótons e nêutrons, é cerca de 1 sobre 1836. Essa ordem aí de grandeza, perto de 2.000 vezes. Elementos químicos. O que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, certo? Número atômico. O que é o número atômico? Ele é representado pela letra Z e ele corresponde à quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Exemplo, todos os átomos de hidrogênio possuem um próton em seu núcleo, portanto, o número atômico é igual a 1. Então, todo átomo de hidrogênio, né, tem o número atômico igual a 1. Então, ele é um elemento químico, ok? Nos átomos neutros, a gente tem a seguinte fórmula, né? O que eu falei antes, que prótons é igual a elétrons, ok? No entanto, os átomos eles podem doar ou receber elétrons. Se ele doa elétrons, ele vai ter menos carga negativa do que carga positiva. Então, ele vai ser mais positivo. Então, ele vai ser chamado de cátion. Se o meu átomo ele recebe elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser mais negativo. Então, ele vai ser chamado de ânion. Número de massa. Ele é representado pela letra A, que é e a soma do número de prótons com o número de nêutrons, ok? Então, aqui eu tenho Z, que é o número atômico, corresponde também ao número de prótons, e N, o número de nêutrons. Semelhanças atômicas. A gente tem aqui um exemplo de isótopos, ok? Então, aqui no carbono 12, eu tenho o quê? 12, esse 12 aqui corresponde à massa. Esse 13 também é a massa, esse 14 é a massa. Como são todos carbonos, o que significa? Que todos têm o mesmo número de prótons. A diferença aqui é só a massa que é diferente. Então, no carbono 13 e no carbono 14, eu tenho, respectivamente, um nêutron e 2 nêutrons a mais do que eu tenho no carbono 12. Então, aqui nós temos os isótopos. São o mesmo número atômico e massas diferentes. Foi o exemplo do carbono que eu acabei de dar. Né? Nos isóbaros, que são o mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, eu vou precisar calcular a massa de dois átomos, ok? Para comparar essas massas. Se elas forem iguais, eles são isóbaros. Mesma coisa nos isótons. Calculo o número de nêutrons, comparo. Se forem iguais, isótons. Agora, isoeletrônicos. Eletrônico, lembra o que? Elétrons. Certo? Então, isoeletrônicos, átomos com a mesma quantidade de elétrons. Diagrama de Linus Pauling. Então, Linus Pauling, ele estudou, entre outros temas, como os elétrons são distribuídos nos subníveis de energia. E a gente chegou aqui, nesse diagrama. Esse diagrama ele serve para fazer o quê? A distribuição eletrônica, ok? Mas ele não diz, ele só diz como é que vai ser essa distribuição. Mas você não pode representar a distribuição eletrônica dessa forma, ok? A distribuição eletrônica vai ser representada da seguinte forma aqui, no próximo slide. Então, se a gente colocar em ordem crescente de energia dos subníveis, nós temos isso daqui, Aqui o menor subnível de menor energia, um S. Então, o que acontece? Os elétrons vão ser colocados, vão preencher a partir daqui. Porque o elétron quer ficar onde tem menor energia.
Então, aqui no caso seria mais próximo do núcleo, ok? Então aqui, ó, primeiro o S1, depois 2S, depois o 2P, 3S e assim por diante até chegar no 7P, que é o último. Evolução da tabela periódica. A gente tem basicamente esses caras aqui, sendo que os mais importantes, né, são Mendeleev e Moseley. Antes aqui a gente só tem uma ideia de que era necessário encontrar alguma forma de organizar os elementos na minha tabela periódica em uma tabela, né? Porque se precisava ter acesso fácil a características dos meus elementos conhecidos para poder serem usados e as características estarem mais perto, serem mais fáceis de serem visíveis, né? Serem mais visíveis. Então, Mendeleev, qual a diferença de Mendeleev para os outros aqui? Mendeleev ele organizou a tabela basicamente mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje. A diferença é que ele organizava por massa atômica, né? E Moseley ele já veio a organizar a partir de número atômico, que é o que a gente conhece hoje. Então ele corrigiu algumas inconsistências na tabela de Mendeleev, porque a tabela de Mendeleev era organizada por massa. Mas Mendeleev ele teve uma sacada muito bacana, que ele deixou espaços vazios para serem, na sua tabela para serem adicionados elementos posteriormente, que ainda não haviam sido descobertos. Isso tornou a tabela dele muito importante. Estrutura, a gente pode separar a tabela, né, da seguinte forma: os elementos representativos, né, e os elementos de transição. Tem transição externa e transição interna, ok? A minha tabela tem 18 colunas, ou então 18 grupos, também são chamados dessa forma. Ela tem 7 linhas, ok? Também chamadas de períodos. A gente pode separar também dessa forma, em metais, ametais, gases nobres e o caso especial do hidrogênio, certo? As características dos metais são essas, né? Brilho, bons condutores, dúcteis, maleáveis e tal. E as características dos ametais elas são contrárias às características dos metais. Os gases nobres, a característica principal deles é que eles são pouco reativos. Eles são estáveis na forma que se encontram na tabela periódica, ok? E o hidrogênio ele tem a capacidade de formar cátions ou ânions e é gasoso a temperatura ambiente. Então ele pode ter características tanto de metais quanto de ametais e ele não se encaixa em nenhum grupo específico da minha tabela, por isso ele tem uma classificação especial. Ligações químicas, a regra do octeto. Então, o que diz essa regra? Que o elétron precisa ter 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, para poder atingir a estabilidade. Essa ideia vem justamente dos gases nobres, que eles têm 8 elétrons na sua última camada e são pouquíssimo reativos. Ligação iônica. Então, essa ligação ocorre em átomos com tendências contrárias. Então, alguém quer ganhar elétrons e alguém quer perder. No caso, quem quer perder metais, quem quer ganhar metais. Tem um exemplo aqui embaixo do NaCl e da representação. Propriedades dos compostos iônicos. Sólidos a temperatura e pressão ambiente, altos pontos de fusão e ebulição e bons condutores de energia de corrente elétrica. Quando fundidos ou em solução aquosa, tem que tomar cuidado. Eles são somente bons condutores nessas condições, ok? Quando fundidos ou em solução aquosa. Ligação covalente. Nessa ligação ocorre compartilhamento, né, de elétrons. Eu coloquei aqui o hidrogênio, certo? Então eu tenho 2 hidrogênios, cada um tem um elétron. E o que acontece? Eles vão se aproximar e cada hidrogênio é como se tivesse 2 elétrons na sua última camada. Lembrando que hidrogênio e hélio eles ficam estáveis com 2 elétrons na última camada.
As propriedades dos compostos moleculares. O que são os compostos moleculares? São compostos que têm ligação covalente, ok? Então eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos em condição ambiente. Quando puros, não conduzem a eletricidade elétrica em nenhum estado físico. Agora, em solução aquosa, ácidos e amônia sofrem ionização e conduzem corrente elétrica. Ok? Então, nesses casos aqui de ácido e amônia, quando eles em solução aquosa, eles vão sofrer ionização e vão conduzir corrente elétrica. Ligação metálica. Coloquei aqui para você lembrar, ó, formada por metais, né? O nome já diz, ligação metálica. E a teoria do mar de elétrons, como é que era essa teoria mesmo? Eu tenho um retículo cristalino, ok? Se você não lembra, dá uma pesquisada aí, né? Onde cada metal estaria em um ponto específico desse meu retículo cristalino, ok? E os elétrons, eles não pertenceriam a nenhum núcleo. Eles estariam disponíveis para todos os núcleos que estão ali no meu retículo, formando uma nuvem eletrônica muito grande. Ok? E as propriedades? Devido àquela teoria do mar de elétrons, ele tem condutibilidade elétrica bastante elevada, né? Porque os elétrons ali eles estão em constante circulação, beleza? Eles têm condutividade térmica elevada também, maleáveis, são dúcteis e têm brilho. Tudo que eu falei de propriedades dos metais já tem, né? Lá na tabela periódica quando eu coloquei, são as mesmas. Estados físicos e suas mudanças. A gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas elas ficam muito próximas e ele tem forma e volume definido. As partículas presentes no líquido não são tão próximas, porque a atração é melhor, mas no entanto eles não possuem volume fixo e assumem a forma do ambiente onde são contidas. Ok? Nos gases, as partículas que compõem têm pouca interação, isso é muito importante, ok? E isso faz com que elas se mantenham desorganizadas e afastadas. Por isso, os gases assumem volume e forma do recipiente que os contém e também espalham-se pelo ambiente. Estados físicos e suas mudanças. Quais são os nomes das mudanças de estado, né? Então dá um pause aí, ó. Fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação, ok? Do sólido para o gasoso, a gente tem o quê? Processos endotérmicos. Do gasoso para o sólido, a gente tem processos exotérmicos, ok? Diagrama de estados para a água. Certo? Lembrando aqui, ó, ponto triplo, temperatura crítica e ponto crítico. Ok? Dá uma olhadinha aqui, ó, ver se você lembra desse gráfico. Então aqui, ó, tem uma pressão muito pequenininha, uma temperatura muito pequenininha. No meu ponto triplo aqui, ó, eu tenho o quê? Que os meus três estados da matéria, eles coexistem. Ou seja, nesse ponto aqui eu tenho sólido, líquido e gasoso coexistindo no mesmo ponto, ok? Temperatura crítica representa o valor de temperatura mínima para que o gás não possa ser liquefeito por compressão isotérmica. Então, olha aqui, ó, temperatura crítica, essa temperatura aqui, ó, compressão isotérmica. Que compressão isotérmica? Você aumenta a pressão mantendo a temperatura. Vejamos aqui, ó, do 1 até o 2, esse caminho aqui, ó, se eu aumento a pressão, que é para cima, ok? Ele vai sair do meu estado de vapor e ir para o meu estado líquido. Agora vamos observar o caminho 3 e o caminho 4. Se eu fizer isso, ele ainda vai estar no meu estado gasoso. Então, essa temperatura crítica é a temperatura limite, ok? Para que isso aqui ocorra, ok? Para que essa mudança de estado ocorra. Ponto crítico representa as condições de pressão e temperatura limites para não haver ebulição ou liquefação. Então, basicamente, é isso que eu falei da temperatura crítica, a mesma coisa, só que ele é o ponto exato
onde de temperatura e pressão para que não ocorra, né, essa mudança, né, de estados aqui. Sistemas homogêneos e heterogêneos. Essa aqui é bastante tranquila, hein? Sistemas homogêneos são aqueles que apresentam apenas uma fase. Então, exemplos, água e etanol. E heterogêneos são aqueles com duas ou mais fases. Água e areia. Você consegue ver água, consegue ver areia. Aqui você não consegue ver os dois separadamente. Alotropia. Então, a alotropia é a propriedade que certos elementos têm de formar substâncias simples, isso é importante, simples, que diferem entre si quanto à atomicidade. O que é atomicidade? Esse númerozinho aqui embaixo, ó, O2 ou O3, certo? Ou quanto ao arranjo cristalino, que acontece aqui, ó, no S8, ok? Não só no S8, como aqui no carbono. Então, no carbono eu tenho diamante, grafite, grafeno e fulereno. São todos formados por carbono. Eles vão diferir onde? No seu arranjo cristalino, ok? Aqui eu tenho P4 e PM, eu tenho fósforo, ok? Fósforo vermelho e fósforo branco. O PM é a forma polimerizada do P4, então tem vários P4s ligados uns aos outros. E isso dá mais estabilidade para o meu fósforo. Eu tenho o oxigênio O2 e o ozônio O3. Esse aqui você já conhece, certo? E o S8. No S8 eu vou ter duas formas, né, quanto ao arranjo cristalino dele, ok? Então os dois são S8, mas eles são formados de forma diferente, ok? Próximo. Método de separação de mistura. Dá um pause aí, lembra? Decantação, funil de Brom, filtração, centrifugação, etc. Destilação simples, destilação fracionada, bastante importante para você lembrar, ok? Destilação fracionada a gente usa no refino do petróleo, ok? Para a gente separar o petróleo bruto e obter gasolina, querosene, piche, gás liquefeito de petróleo que você usa na sua cozinha, né? GLP e assim por diante. E é isso, muito obrigado.